Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. Como já percebeu, o Think Tank de hoje está a ser feito em moldes diferentes, porque alguns de nós estão em férias e, portanto, não conseguimos garantir a presença em estúdio. Ora, como sabe também, o Think Tank é um programa criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para analisar semanalmente a política e a economia. E também, como sabe, semanalmente estão comigo o Jorge Marrão, que está aqui à nossa esquerda hoje, e o Joaquim Aguiar, que está à direita. Ora, já agora, antes de irmos à agenda e explicar o que é que vai ser o programa de hoje, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ora, o que é que temos para si hoje? A desordem no mundo, a disputa pelo centro da hegemonia, que é onde se configura essa mesma ordem. E depois a desordem na maioria absoluta, isto já falando em Portugal, quando tem de responder a problemas que não domina e não pode transferir a responsabilidade para a oposição. Vide aquilo que se passou esta semana com o episódio de energia e do gás. Joaquim Aguiar, quando o Joaquim Aguiar diz desordem no mundo, suponho que está a verificar a toda esta cadeia de acontecimentos dos últimos tempos, nomeadamente a guerra na Rússia, mas também este conflito crescente entre os Estados Unidos e a China. Aliás, aproveito para lembrar aos nossos espectadores que ainda há pouco acabámos de saber que a senhora Nancy Pelosi, que é a líder da Câmara dos Representantes, acabou de pôr o pé em Taiwan. Joaquim, é isto que se refere? Camilo, nós só percebemos a desordem quando recordamos os últimos tempos da ordem. Esta desordem só acontece justamente porque quem tinha a responsabilidade de sustentar e reproduzir a estrutura de ordem que vinha da Segunda Guerra Mundial era os Estados Unidos. Quando o presidente Trump pôs em dúvida que eram os verdadeiros interesses dos Estados Unidos da ordem mundial, libertou todos os outros que passaram a ter autonomia e justificação para se candidatarem eles a essa função de estruturação da ordem mundial. Ora, para se passar de um sistema de ordem para um outro sistema de ordem, há um período intermédio de grande perturbação. Habitualmente passa-se por guerras e, na situação atual, isso significaria utilização de armas nucleares, que passou a ser também um fator que já não era um interdito que nem sequer podia ser referido, a utilização de armas nucleares, para, através do Sr. Vladimir Putin, passar a integrar um discurso normal de um dirigente que se refere a um outro país, dizendo que, quando estiverem em risco os seus interesses vitais, utilizará a arma nuclear. Ora, neste tipo de situação, nós estamos, de facto, a uma pequena distância de uma catástrofe nuclear. Essa pequena distância é um erro de interpretação, um erro de comunicação, um acidente num qualquer instrumento militar e, de repente, nós estamos confrontados com uma situação incontrolável. Joaquim, antes de Joaquim continuar, Joaquim, deixa-me só colocar-lhe uma questão, antes de pedir ao Jorge Marrão para proteger aí melhor o micro, porque está a entrar ruído de vento. Mas, Joaquim falou na questão da catástrofe nuclear. Ora, nas últimas semanas não se tem falado de outra coisa. E, inclusive, ontem tivemos uma declaração do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que aponta neste sentido. E agora, quando, nos dias que antecederam esta visita da Sra. Nancy Pelosi a Taiwan, a China deixou claro, fez ameaças claras aos Estados Unidos. Joaquim acha que a possibilidade de usar armas nucleares
tanto no caso da Rússia como no caso da China, é plausível? Camilo, eu diria que a única verdadeira defesa que temos em relação a essa possibilidade é o facto do presidente americano atual estar numa situação de vulnerabilidade e estar a 2 anos de eleições importantes. Este ano, as eleições intercalares, no próximo ano, a preparação para a nova candidatura presidencial. É justamente porque o presidente americano não tem um horizonte garantido que quem podia desencadear um confronto nuclear pensará 2 vezes sobre se não será mais interessante deixar que a natureza resolva o problema. E a natureza resolver o problema é a idade do Joe Biden e a resistência que mesmo no seu partido já está a surgir quanto à possibilidade dele se recandidatar. Ora bom, é o facto de o que está em jogo ser quem é que ocupa o centro hegemónico que dá especial importância a saber quem é o presidente americano. Porque se o presidente americano que ocupa o centro hegemónico até agora estiver em visgas de ser substituído, então não tem grande interesse desencadear um confronto que ainda por cima seria um confronto de tipo nuclear perante um presidente que pode ser substituído quer pelo mecanismo do voto democrático, quer pelo mecanismo natureza, o mecanismo natural da morte ou da Sim, deixa-me ir ao Jorge Marrão. Jorge, qual é a tua interpretação em relação a esta questão da desordem mundial? Estamos apenas a referir à questão da guerra da Rússia ou também a este conflito chinês que cada vez entra mais na equação nas relações políticas e também militares mundiais? Camilo, nós temos que recordar como é que esta desordem nasceu ou tem vindo a nascer. A democracia americana sofreu um abalo muito grande com a eleição do Sr. Trump. Não querendo dizer com isso que o Sr. Trump não devesse ser eleito ou coisa que o valha. O que eu quero dizer é que teve um abalo porque foi uma alteração significativa do padrão do comportamento da América no mundo. E a pacificação sobre esse papel da América do mundo ainda não se fez na maior das maiores democracias e mais desenvolvidas e mais ricas do mundo, que é os Estados Unidos da América. E, portanto, com este pano de fundo, a América a não perceber ou não querer ainda entender qual é o seu papel nas relações internacionais, nesse preciso momento assiste-se ao movimento do Sr. Putin, que obviamente percebemos quais são os frutos que está a dar neste momento à própria Rússia e à criação da tal desordem mundial. Ora, nós ligando o que se passou na política americana, que foi uma relação tensa e difícil com a China, seguida de uma movimentação do Sr. Putin na Ucrânia, levou a que a relação, se quisermos, a três, entre a China, os Estados Unidos e a Rússia, se tenha alterado significativamente. E, portanto, eu diria que a China, inicialmente, não pareceria querer entrar neste desarranjo mundial, mas é confrontada com a necessidade, provavelmente, de o fazer. A ida da senhora Nancy Pelosi a Taiwan é uma demonstração de que a América também está preocupada com os movimentos da China relativamente a Taiwan e, portanto, ao equilíbrio na região asiática, se quisermos. Portanto, a desordem mundial e o que está a ser mais frustrante para a política, para os políticos nacionais,
é que ninguém tem o condão de ter a solução do problema. Ou seja, de um lado temos uma espécie de um imperador com um cargo vitalício, do outro temos um regime com uma mão de ferro significativo, o caso da Rússia, ainda que com um dirigente com uma idade avançada, e depois temos as democracias que têm o seu ciclo de eleitoral que torna mais frágil o seu papel. Ora, isto deveria levar a pensar que é necessário criar, provavelmente, e isto é uma das consequências desta desordem mundial, algum mecanismo de ordem mundial que permita que as democracias se protejam contra estas investidas. Ou seja, era como se nós tivéssemos uma espécie de uma plataforma acima. A NATO é um bom exemplo, em que se percebe que qualquer tentativa, qualquer veleidade de algum país de atacar um membro da NATO já sabe que recebe o artigo, como resposta ao artigo 5º, que é um ataque a um, é ataque a todos. Portanto, significa que separa aí, se quisermos, a investida. Mas quando nós passamos para uma relação bilateral, tudo isto se torna muito mais complexo. E, portanto, as incógnitas que o Joaquim introduziu na sua intervenção são legítimas, que é um presidente envelhecido, com algumas, enfim, provavelmente com faculdades mais diminuídas, ter que confrontar-se com eleições, o Partido Republicano não estabilizado, o Partido Democrata também não estabilizado. Tudo isto torna esta desordem, muito mais complexa. Quando o Joaquim falou no catástrofe nuclear, eu não sei se repararam, mas o meu microfone teve muito vento. E, portanto, isso era um sinal de que era algo que nós não queríamos ouvir. Daqui a pouco vais dizer que o bater das asas de uma borboleta lá do outro lado do ocidente provoca... Não, era a natureza a funcionar, a querer silenciar o Joaquim com a sua visão catastrofista. Mas, retirando a visão catastrofista, temos que pensar que o momento é de tal forma sensível que realmente todos os atores têm que ter muito cuidado com o que dizem, com o que fazem. Eventualmente uma erro de comunicação pode fazer chegar à cena política mundial aquilo que ninguém esperaria ter, que é obviamente uma intervenção nuclear. Que, enfim, pelo menos as democracias nos garantem isso, que só serão utilizadas depois de passar um conjunto de etapas e de processos de supervisão e de escrutínio antes de se usar. Agora vamos estar pelo menos, diria, atentos, céticos, desconfiados, mas ao mesmo tempo não esquecer que é uma ameaça. Como é que tu viste a viagem da senhora Pelosi a Taiwan? A viagem da senhora Pelosi, se calhar vou-te responder fazendo uma pergunta. Isto é um bocado de cultura judaica, mas é importante às vezes responder com perguntas. A América quer defender o quê no mundo? A América quer defender a economia de mercado, o Estado de Direito, a liberdade, e, portanto, todos os passos que qualquer dirigente com altas responsabilidades na América fizer de visita a países que estão permanentemente sob uma ameaça de outros países relativamente a estes valores, é sinal de que quer continuar a defender estes valores. E isto é importante perceber que a Europa, que há uma outra dimensão que eu esqueci, mas gostava também de introduzir. A política internacional tornou-se, antes da desordem, na minha opinião, não é laxista, mas despreendida e não preocupada com a geopolítica e com os valores essenciais e culturais das diferentes nações. Era como se chegássemos ao fim da história e não vai mais haver conflito e vamos ter a paz eterna, a paz perpétua que Kant falava, não é? Que é, na prática, parece que encontramos aqui um caminho em que todos nos vamos dar bem. Ora, esta desordem veio demonstrar o contrário. O que significa que os sistemas políticos
políticos têm que se reforçar com base em valores. Olha o vento, Jorge, olha o vento. Pronto, provavelmente é o vento a dar-me algum sinal para eu me silenciar. Mas o que eu quero dizer é que é preciso que os sistemas políticos percebam que têm que ancorar também em valores, têm que querer defender alguma coisa. Não é só a economia, não é só o desenvolvimento, não são as questões sociais. Porque essas, ao que parece, são rapidamente relegadas para segundo plano quando nós somos confrontados com um problema com esta dimensão, que é uma alteração completa de toda a estrutura, se quisermos, da própria economia, das próprias sociedades e da correlação de forças, e tudo isso, obviamente, é dramático. Joaquim, voltando a si, ainda não tinha colocado a questão sobre a senhora Pelosi. Acha que isto é uma provocação? Acha que isto é a defesa dos valores do mundo ocidental? Isto é para mostrar à China que nem tudo são rosas naquela tentativa de controlar todo o Indo e o sudoeste da Ásia? Oh, Camilo, é tudo isso, mas é mais uma outra coisa. É a exploração pela China da situação em que a China se pode colocar na posição de ser a entidade provocada pelos Estados Unidos. Ou seja, se nós olharmos para o que tem sido o debate político-militar nestes últimos meses, o que verificamos é uma tentativa de desresponsabilizar aqueles que tomam a iniciativa do ataque. Os que tomam a iniciativa do ataque depois dizem: nós fomos provocados e não podíamos deixar de responder. Ainda agora, as autoridades chinesas dizem: a China não pode deixar de fazer o que é necessário. E, portanto, definem o que é necessário pela exploração ou pela denúncia do que os americanos estão a fazer. Esta é a dinâmica que desencadeia a escalada, porque, de facto, depois já não é possível recuar para os degraus anteriores, porque já se subiu o suficiente para não poder voltar atrás. É por isso que também nos equipamentos militares se vai utilizando equipamentos cada vez mais destruidores e mais potentes até que se chega à arma nuclear. O que se verifica no caso da Ucrânia, com a sustentação do combate pela entrega de material militar, permite a quem se sente atacado por esses novos equipamentos, permite que quem se sente atacado possa invocar esse tipo de auxílio militar a quem foi atacado como a razão efetiva da continuidade do confronto. E, portanto, estamos nos tais círculos em que metemos o hamster, o rato, dentro da gaiola e eternamente a andar à volta com aquela roda que para ele até pode ser agradável, porque é uma maneira de fazer exercício físico para quem está preso, mas que de facto é uma inutilidade porque não vai para lado nenhum. Joaquim, Ora, se nós virmos na última semana, tivemos primeiro as reações da China quando foi anunciada a visita da senhora Pelosi a Taiwan. Tivemos na mesma semana Vladimir Putin, que no dia da Marinha Russa faz declarações muito estritas e claras sobre aquilo que são as linhas vermelhas da Rússia, o Ártico e também o Mar Negro. Isto significa que estamos claramente à procura de tentar estabelecer um mundo novo que já não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos até há um ano. Sobretudo, já não é possível voltar a esse mundo antigo, porque as coisas que se estão a fazer e o modo com que se argumenta o que se quer fazer já não permite voltar à tal ideia da paz perpétua do Immanuel Kant. O perigo nestas coisas é que quem lança os foguetes
não vai a seguir conseguir apanhar as canas. E, portanto, as canas vão cair onde caírem. É um pouco como o satélite dos chineses, que quando se desintegra, cai onde cair. E portanto, podemos estar numa situação em que estamos a assistir à desintegração da ordem mundial existente sem que haja uma outra de substituição. O que é seguro é que os americanos, que se assumiram como o único polo hegemónico e, portanto, se colocaram na posição de ter uma maioria absoluta no mundo, ficaram presos aos problemas que não conseguem resolver. Porque então, se têm a maioria absoluta, resolvam. Não conseguem resolver. E aí aparecem os candidatos à substituição dos Estados Unidos. E como os candidatos são, pelo menos, a Rússia e a China, a possibilidade desses dois poderes juntarem esforços para anularem a posição americana é uma possibilidade muito forte. Não quer dizer que estejam aliados e que estejam comprometidos com um trajeto comum depois de terem atacado os Estados Unidos. O que quer dizer é que cada um deles está interessado em que o outro provoque os Estados Unidos até se demonstrar a incapacidade dos Estados Unidos para resolver estes problemas. Como é que no passado os Estados Unidos estruturaram a sua ordem mundial? Através de instituições multilaterais, das Nações Unidas, à Organização Mundial do Comércio, até às alianças... Ao FMI, ao Banco Mundial, FMI, o próprio domínio do dólar nas relações cambiais. Ora bom, isto significava que era um poder hegemónico que disfarçava a sua maioria absoluta e procurava associar outros à sua política. Quando Obama tenta um acordo no Pacífico, o que está a tentar fazer é diminuir a razão de ataque da China contra os Estados Unidos. E fazia isso cercando a China com aqueles que faziam parte do novo acordo comercial dos Estados Unidos na zona do Pacífico. Quando o presidente Trump resolve abandonar esse projeto, está aparentemente a justificar a defesa dos interesses americanos. De facto, esteve a prejudicar a defesa dos interesses americanos porque permitiu a afirmação dos interesses chineses, deixando os Estados Unidos sem possibilidade de atuar na zona. Ainda agora, com a Nancy Pelosi, o que se verifica é que os Estados Unidos não têm ninguém na área a defender a visita da representante dos Estados Unidos. Joaquim, e acabamos de saber agora mesmo que há poucos minutos mais de 20 aviões chineses violaram o espaço aéreo de Taiwan. Portanto, há aqui uma tentativa de mostrar onde é que está o poder e de quem manda na região. Não, provocações sucessivas. Aliás, com a vantagem de poderem dizer, nós avisamos. Exatamente. Não se queixem, não é? Jorge, voltemos a esta questão do Ártico e do Mar Negro, que foram as linhas vermelhas traçadas pelo Sr. Putin. Aproveito para dizer que fizeste muito bem ter mudado de cenário, porque já havia aqui espectadores a queixarem-se do som. Está resolvido. Isto não é perigoso, passarmos a ter o Mar Negro apenas controlado pela Rússia, ainda para mais o Ártico? Quer dizer, como se a Rússia tivesse direito a controlar totalmente o Ártico. Camilo, o controle
o controle da geografia faz parte da geopolítica e sempre foi, eu diria, foi apanágio dos poderes imperiais ou dos poderes que querem fazer face também aos poderes imperiais de encontrar soluções de criação de novos obstáculos. Eu queria voltar um bocadinho atrás para nós também, para enquadrar a questão da desordem mundial que nós desenvolvemos nesta primeira parte, lembrando que os países investem na desordem interna dos outros. Uhum. E a Rússia é especialista nisso. E a Rússia é especialista nisso, e nós temos que perceber que quer a Europa, quer os Estados Unidos, porque foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial e da queda do Muro de Berlim, que toda a ideologia comunista e socialista esvaiu-se com essa, vamos lá ver, com o resultado, se quisermos, da queda do Muro de Berlim. E, portanto, criou-se uma espécie de um vazio e uma tal ideia do fim da história, em que tudo se resumiria em que nós diríamos ser todos democratas, procurar o Estado de Direito e a liberdade económica. Nada disso aconteceu em alguns países. Houve países que foram mais para a liberdade económica, mas restringiram liberdades políticas, liberdades cívicas e algumas liberdades sociais. Mas a verdade é que o Ocidente também tem que perceber que, à medida que continua a defender estes valores, cria uma perturbação nos países que não têm estes valores nas suas constituições, nas suas identidades e na sua história. O caso concreto da China e da Rússia. E, portanto, eu diria que há uma espécie de uma luta permanente entre visões do mundo e da sociedade para onde ela deve ir. O que é novo nesta crise é que os poderes para a solucionar, que são obviamente a Rússia, a China, os Estados Unidos e, de certa forma, a Europa, estão eles próprios relativamente fragilizados. A própria China confronta-se com um conjunto de problemas internos, a Rússia também se confronta, os Estados Unidos também e a Europa também. Ou seja, não há claramente um líder, porque os líderes estão entretidos, estão ocupados a tratar dos assuntos domésticos. E, portanto, Jorge, mas muitas vezes o que acontece é que os líderes, quando estão em dificuldades, vão tentar disfarçar isto, chamando a atenção para o exterior. É aquilo que o Joaquim costuma dizer, às vezes é preciso olhar para as zonas de sombra do palco e não para a zona de ponto apontado dos projetores. Camilo, mas o que é novo para, se nós, aqui espectadores que diziam que era bom voltarmos a ter Ronald Reagan, Thatcher e Kohl, cuidado, porque o que é novo é que o mundo é um mundo global, ou seja, nenhum sozinho consegue enfrentar a escala do debate e da confusão em que nós estamos metidos. Há mais polos com mais poder económico e mais poder militar, ao contrário do que acontecia no tempo do presidente Reagan. Há muito mais polos e esses polos não estão unidos porque perderam um inimigo comum. Há quem diga que o que nos sucedeu na Europa, não haver países comunistas, foi a pior coisa que nos podia ter acontecido, porque de repente deixámos de perceber quem é que era o inimigo e quão importantes eram os nossos valores. E, portanto, as sociedades tornaram-se elas próprias subversivas, instáveis e desequilibradas. Mas depois a pergunta é, mas qual é a alternativa? Ou seja, se nós pensarmos se a Rússia vencer ou se a China vencer nesta, não é uma guerra direta, mas numa guerra de valores e de civilizações e de vivências do mundo como ele deve ser, é óbvio que o Ocidente vai sair perdedor. E, portanto, mas nós não temos um substituto. E, portanto, eu diria que a solução é realmente de uma complexidade inimaginável há 1 ano ou 2 anos atrás. Agora, não é uma coisa que tivesse nascido agora. É uma coisa que foi-se... Ou seja, os Estados liberais, no sentido não do liberalismo económico, o Estado liberal
em que as liberdades eram defendidas até ao limite pelos próprios Estados em relação aos cidadãos, perdeu relevância à medida que os países árabes, países africanos, a China, alguns países asiáticos começaram a ter preponderância não só económica mundial, mas preponderância estratégica, porque dominam recursos estratégicos que têm um impacto brutal na nossa qualidade de vida. E, portanto, tudo isto é muito novo. Ou seja, se nós voltássemos todos a fechar fronteiras, a viver de acordo com as nossas possibilidades, viveríamos muito pior, provavelmente não estaríamos sujeitos a uma crise desta dimensão, mas a pergunta é, mas isso não é provavelmente o caminho que nós gostaríamos de ter, porque o caminho é exatamente o oposto. É um caminho de maior interligação entre as sociedades para que elas se desenvolvam de forma o mais harmoniosa possível dentro das diferentes possibilidades de cada uma. Joaquim, antes de passar... Diz. Não, eu só queria terminar para dizer o seguinte. As provocações... E depois temos aqui um novo tema que é na América, que é aquilo que tu dizias, que é preciso ter cuidado. A América vai entrar num debate interno sobre a substituição do Sr. Biden. A pior coisa que nos poderia acontecer é que o Partido Republicano e o Partido Democrata se concentrassem nesse debate, usando a política externa como elemento ou divisivo ou como elemento unificador, mas que pode ser uma união muito perigosa para o mundo. Ou seja, para eles resolverem os seus problemas internos, podem-nos criar um problema maior. A minha pergunta é, a senhora Nancy Pelosi, quando foi a Taiwan, tinha o acordo de todos os representantes eleitos democraticamente de acordo com a Constituição americana. Ou seja, esta unidade de representação na América, no mundo, tem que se ter algum cuidado adicional. Porquê? Porque a América pode estar... Ou seja, os adversários vão investir, vão pôr recursos para dividir o Partido Republicano e o Partido Democrata. E, ao mesmo tempo, as instituições americanas estão a fazer movimentos de uso do próprio poder eleito democraticamente, mas que é efêmero, porque é num período relativamente curto, e que pode, obviamente, criar uma situação adicional muito mais complexa para as nossas sociedades. Joaquim, vamos passar à segunda parte do programa de hoje, que é a ordem interna. Ou seja, acabámos de falar da desordem internacional e temos também uma desordem interna. Não é só aqui, ele é curiosamente também ao lado em Espanha. Nós estamos com situações muito parecidas em Espanha e Portugal, mas ficando por Portugal, nós temos uma desordem interna que é um partido que tem uma maioria absoluta, que está no poder, e, no entanto, não consegue enfrentar aquilo que são os desafios que tem pela frente. E como não os controla, habitualmente tenta atirá-los para cima da oposição. Só que há coisas que já nem sequer consegue atirar para cima da oposição e começam a ficar claramente à vista. Uma delas é a crise económica. Nós estamos com uma crise no horizonte, nós estamos a sentir já os efeitos de um problema chamado inflação e, ao mesmo tempo, desaceleração económica e as consequências que isso pode ter. E agora estamos confrontados perante o problema que é, como se viu esta semana, a questão da energia é uma questão-chave que o governo não controla. E, portanto, a última manifestação e o último problema que aconteceu entre o presidente da Endesa em Portugal, o country manager da Endesa e o governo, é um bom sinal disso. Joaquim, quando é que esta desordem vai claramente pôr em xeque aquilo que é o governo, porque até a estabilidade governativa, porque até agora António Costa, com a sua retórica e a sua experiência política, tem conseguido passar por cima do problema? Eu já em programas anteriores que há crises que têm dentro delas a solução da crise. Mas isso quer dizer uma outra coisa. É que temos que interpretar a crise para identificar o que é que podem ser as soluções que estão dentro dessa crise. Na crise da ordem mundial, temos um problema de hegemonia que não consegue regular
essa ordem mundial. Na situação interna, temos uma maioria absoluta, não é a primeira maioria absoluta do PS. Já houve maioria absoluta com José Sócrates. E nessa maioria absoluta do José Sócrates fazia parte, participava o António Costa. Ora, quando agora tem maioria absoluta, tem todas as razões para se interrogar sobre o que é que aconteceu à maioria absoluta anterior do Partido Socialista e o que é que lhe pode acontecer agora que está a comandar essa nova maioria absoluta. Ora, o que esses incidentes mostram é que os instrumentos do poder não estão ajustados aos meios que esse poder tem à sua disposição. Quando em Portugal, por efeito de um excesso de dívida, se quer entrar em conflito com o Banco Central Europeu e com a necessidade de haver uma união de transferências para uma situação de moeda única, foi o debate de 2011, esqueceu-se que havia instrumentos para responder a esse problema, como aliás a seguir se verificou quando o Banco Central Europeu começa a comprar dívida dos países endividados. Então, não só essa é uma solução desse tipo de problema, como uma solução para o novo tipo de problema que aparece agora, que é o problema da fragmentação do mercado da moeda única, se diversos países com diversos graus de endividamento passarem a ser penalizados com taxas de juro diferenciadas. Ora, isto mostra que há crises que acontecem porque nós temos dificuldade em identificar na crise aquilo que são as condições de solução. Os que defendiam que nós devíamos repudiar a dívida só conheceram esse instrumento. Ou seja, se o crocodilo tem rabo grande, só pode haver uma solução. É encolher o rabo como faz o crocodilo da Lacoste. O crocodilo da Lacoste enrola o rabo porque, como tem pata curta, para passar nas portas, ou não consegue abrir a porta ou não consegue fechar a porta. Portanto, tem que enrolar o rabo. Isso é o que defendem os que acham que a dívida se resolve com desvalorização ou repudiando a dívida. Não. Há outras soluções, como se viu, o Banco Central Europeu encontrou uma outra solução, que é comprar essa dívida. E pô-la onde? Pô-la no frigorífico a congelar. Isto é, pô-la no balanço do Banco Central Europeu, emissor do Joaquim, mas fazer isso sem impor condições aos países que estão mais afetados pelo problema dos mercados, ou seja, a especulação sobre a sua dívida, é dar um livre passe a esses países para continuarem a fazer disparate. É se esses países não quiserem reconhecer porque é que o problema existiu e porque é que esta solução não pode ser a reabertura do problema. Joaquim, mas o problema é que não o reconhecem. Não reconhece a Espanha, que está a ser avisada para conter despesa e não contém. Não reconhece a Itália, que entretanto a senhora Meloni, que parece que vai ser a próxima primeira-ministra, nem sequer está preocupada em explicar o que é que vai fazer. Portanto, eles estão-se a marimbar, desculpa a expressão, para o assunto. O que só significará que a evolução da crise vai obrigar a ter novas soluções, não são as antigas, são novas soluções para esse novo problema. Ora, no caso português, sempre se pensou que uma maioria absoluta ia permitir executar as políticas que um determinado partido tinha na sua ideologia e na sua programação. Como se verifica, não é nada disso que acontece. Porque a grande vantagem da democracia não é dar unidade
no poder é dar diversidade no poder. Permitir que o que corre mal numa decisão possa ser substituída por outra decisão que corrija isso que correu mal. Por isso é que as coligações podem ser muito mais eficazes do que os governos de cor única, monocolor. Porquê? Porque o monocolor não consegue passar a responsabilidade para outros. Enquanto que na coligação pode sempre fazer um debate interno que esclarece os que são os cidadãos eleitores sobre as dificuldades de encontrar a solução para determinados problemas. Enquanto que, na maioria absoluta típica, a responsabilidade é de quem manda, e se não manda bem, é ele que é incompetente. Na democracia da conciliação, da diversidade no poder, da divisão do poder, as crises são úteis para difundir informação e permitir que o eleitorado compreenda que é que agora não se aplicam as medidas que se aplicavam no passado. Isto é, porque é que a despolitização já não é uma resposta eficaz. E não é resposta eficaz porque o que conta é a competitividade e a produtividade. Se não se fizer isso, então a desvalorização é uma medida que dá para um ano, mas não dá para uma legislatura. É essa aprendizagem, não é apenas do eleitorado, é também dos dirigentes políticos. Isto é, precisam que os instrumentos antigos que permitiam resolver os desequilíbrios e as crises já não são eficazes ou já nem sequer existem. A questão cambial é um exemplo. Já nem sequer pode fazer desvalorização. Joaquim, deixa-me só ir ali ao Jorge. Não é de cada país. Sim. Ora, este tipo de aprendizagem veio da própria crise, não veio da teoria. Já havia teorias que explicavam isso, mas é a força das coisas que valorizam as teorias e afasta, denuncia outras. Por exemplo, nós tivemos a teoria da austeridade expansionista. E do ponto de vista da formulação teórica, é interessante. De facto, se contrair os desequilíbrios, ganhou capacidade para crescer mais rapidamente. É como quem comprime os músculos para ganhar mais força. Bom, mas pode acontecer uma outra coisa, que ficou paralisado. Tanto contraiu o músculo que quando quer fazer o movimento já não tem musculatura para responder a esse projeto. Ora, quando digo que é a crise que nos esclarece sobre o que são as soluções para a crise, é neste sentido. A crise mostra que certos instrumentos perderam validade e que outros instrumentos, se forem adotados, permitem realizar coisas muito importantes. O atual primeiro-ministro, com uma maioria absoluta, não consegue encontrar localização para o aeroporto. Não, o problema não é esse. É que ele não consegue encontrar quem financie o aeroporto. Que não seja um aeroporto que garanta que é um aeroporto para o mundo. Porque um aeroporto para a Península Ibérica já existe em Madrid, não é preciso outro. O ponto é quem é que financia esta iniciativa. Se for os Vinci, isto é, se forem os gestores desta facilidade de construir um aeroporto como base para companhias de navegação aérea, então são esses que têm que fazer a escolha da localização. Para serem os portugueses a fazer a escolha da localização, então têm de pagar.
Mas para pagar têm de explicar como é que justificam o investimento de ir fazer um novo aeroporto e esquecer os novos hospitais. Portanto, a maioria absoluta não serve para nada para este tipo de questões. Porque a maioria absoluta, a única coisa que faz é ter um único elemento que vai ser avaliado em função dos resultados que obteve. Joaquim, então se a teoria de Joaquim estiver certa, isso significa que a situação só vai piorar no país, ou seja, porque a maioria absoluta... E justifica-se aquilo que sustentou a longevidade de Salazar, era não ter eleições. E quando teve eleições, como teve eleições com Américo Tomás, recebeu um visitante a quem disse o seguinte: abriu uma gaveta e tirou um maço de papel e disse: estão aqui os resultados das eleições presidenciais de Américo Tomás. Mas abriu outra gaveta, tirou um maço de papéis idêntico ao primeiro e disse: aqui estão os resultados com que vamos trabalhar. Ora, isto é que é o exercício do poder. Isto é, criou uma realidade nova, mas diz: eu conheço a realidade real. Isto é, ele não estava enganado, nem se deixava enganar. Ele é que escolhia a realidade com que ia trabalhar. Ora bom, porque só quem sabe a realidade é que sabe como é que há de enganar. Os que só mentem para esconder o que fizeram, esses nunca conseguirão fazer nada. São sempre apanhados por uma polícia judiciária qualquer. Sim. Ora, esta capacidade que o poder deve ter de se observar a si próprio não é favorecida, é uma capacidade que não é favorecida pela maioria absoluta. Porque a maioria absoluta enganam o próprio detentor da maioria absoluta. Já aconteceu isso com o Cavaco. É verdade, já voltamos a essa fase do Cavaco, Joaquim, parece interessante. Mas deixa-me perguntar ali ao Jorge. Jorge, este conflito esta semana, por causa da energia, mostra os limites daquilo que é o poder que o governo tem, ou seja, a capacidade de lidar com problemas que são problemas que não controlam, no fim de contas, não é? Porque a crise energética está aí, vai se impor e vai afetar a economia e as famílias, e o governo não pode fazer nada quanto a isso. O Joaquim há pouco referiu que o Dr. Salazar usava duas gavetas para manipular a realidade. O Dr. António Costa usa a mesma técnica com toda a comunicação social. Mas com mais gavetas. Com muito mais gavetas. E, portanto, e vai demonizando todos aqueles que põem a cabeça de fora na gaveta para dizer que o rei vai nu e, portanto, demoniza-os. Eu talvez vá tentar enquadrar um bocadinho este tema da energia, porque as pessoas... Isto é uma forma de mistificação, de manipulação, de ludibriar completamente as pessoas. Vou dar um exemplo. Todas as pessoas em Portugal podem ter um Ferrari. Não podem, por uma razão simples. Porque é caro e é escasso. Ora, as pessoas não querem aceitar que a energia com a guerra da Ucrânia se tornou um bem escasso e raro. Não vale a pena virem contar histórias que é possível baixar o custo da energia quando a Rússia diz que não vai fornecer e a própria Europa pôs sanções e não quer receber gás russo. Isto é a mesma coisa que aqui o primeiro-ministro espanhol ao lado, amanhã dizer assim: amanhã fecho todas as barragens de água que entra em Portugal. Os portugueses iriam logo perceber qual é que era o custo da água que sobrava e que ia ser dividido por todos. Portanto, o primeiro erro é que é verdade que o governo tem a responsabilidade de criar justiça social e de equilibrar, mas não pode alterar a realidade das coisas. Nós estamos a ter acesso a um bem barato e, pelos vistos, considerando agora a crise,
que era um bem, diria, disponível para todos, esse bem não vai ser possível tê-lo. Vai ser muito mais caro. Ora, foi isso que veio dizer o representante da Endesa. Meus senhores, os senhores preparem-se, porque se isto continuar como está, nós vamos ter que pagar mais caro. Depois vêm todos os engenheiros, vem tudo com grandes tecnicalidades. Vamos tornar isso mais simples. Esse bem tornou-se raro e escasso. Isso significa o quê? Que é óbvio que parte da punição e das sanções e da interferência que a Rússia quer ter na sociedade ocidental passaria por alterar o equilíbrio de forças relativamente a uma matéria-prima essencial que é a energia. E, portanto, não vale a pena virmos... Agora, quando o governo faz voz grossa, e vamos falar na questão do que é que se está a passar relativamente à liberdade em Portugal. Se é verdade o que saiu em que há uma instrução para o Estado penalizar uma empresa porque ela vai fazer especulação com os preços, a pergunta é muito simples. Mas todas as empresas que fornecem ao Estado estão a fazer o quê? Estão a pôr o preço que conseguem e que devem ter para remunerar os seus capitais. Ora, se a Endesa comprar energia, a matéria-prima muito mais cara, é óbvio que vai repercutir no cliente. Qual é que é a dificuldade? Mas tudo bem, mas o cliente Estado não consegue pagar? Não, o cliente Estado vai fazer ainda pior. Porque o cliente Estado o que vai fazer vai dizer que a energia se torna barata e vai distribuir o custo que nós temos que suportar por todos os portugueses. Ou seja, vão pagar os portugueses que não consomem energia. Um português responsável que diga assim, eu agora vou baixar a fatura da minha eletricidade para um valor X. E isso significa que vou alterar o meu padrão de consumo. Se for feita a correção e a justiça social via impostos, esse português vai pagar na mesma por todos os outros que não tiveram a capacidade de fazer essa poupança. E, portanto, o governo, quando faz isto, introduz uma distorção total no mercado. Isto é a mesma coisa que dizer, agora a gasolina passa a ser, a gasolina está a 2 euros, passa a ser a 50 cêntimos. A pergunta é, está bem, mas se todas as pessoas forem abastecer o carro, então quem é que paga a diferença? Só se for através de impostos. Então pagam mesmo os que não consomem gasolina. Portanto, nós temos que perceber que tudo isto é um embuste coletivo. O que me assusta é a forma como nós estamos a tratar estes assuntos e como se está a discutir na comunicação social isto. Isto é gravíssimo, porque se a Alemanha, o país mais forte da União Europeia, toma a decisão de dizer cuidado porque temos que poupar para o inverno que aí vem, e nós estamos a dizer que não, malditos são dos especuladores e das empresas. Eu pergunto, mas em que planeta vivemos nós? Bom, e aí voltamos ao planeta, e o Joaquim tem razão, da maioria absoluta e do orgulhosamente sós. Não há diferença nenhuma na ideia do orgulhosamente sós, que é orgulhosamente somos capazes de resolver os nossos problemas sozinhos. Foi o que Salazar disse aos portugueses. E o resultado qual foi? Foi o empobrecimento que nós aceitamos porque quisemos viver sobre essa batuta. Quando o governo diz que quer fazer o orgulhosamente sós, em que não vai ter, vamos lá ver, que o mundo não o afeta, está a criar uma mentira coletiva, porque é óbvio que o que nos espera nada é bom se a crise mundial não se resolver. Mas ninguém quer que a crise se agudize. O que estamos a dizer é o governo não quer preparar os portugueses para uma crise potencial que possa vir a surgir? Não. Quer manter o quê? Quer manter aquilo que anda a fazer o Presidente da República há anos. Adormecer, anestesiar as populações relativamente aos tais problemas estruturais. E um dos problemas estruturais, Camilo, é a concepção política na vida governativa. O governo não tem como responsabilidade ocultar a realidade aos portugueses. Tem como responsabilidade gerir essa realidade e melhorar essa realidade. Agora, se não quiser ter reações e só tem quando estamos no incêndio, que é sempre o que acontece, então
é nessa altura que nós portugueses temos de dizer, está na altura de nós encontrarmos soluções diferentes para tudo isto. Mas desculpa, Jorge, eu só tenho uma pergunta para fazer. Porquê que nós, na comunicação social em Portugal, estamos adormecidos também? Porque repara uma coisa, a tentativa de um governo ocultar a realidade ao povo é uma coisa comum, seja em ditadura, seja em democracia. Mas há uma coisa que distingue a democracia das ditaduras. Primeiro, a oposição está atenta e denuncia isso. Segundo, a comunicação social tem a obrigação de fazer esse papel de contrariar a tentativa de mistificar a realidade. Porque é que isso não está a acontecer entre nós? Por exemplo, a mim choca-me ver que os jornais franceses, alemães e até espanhóis andavam a dizer há semanas duas coisas. Atenção, nós vamos ter de ter um plano de poupança energética. Atenção, a Europa está-se a aproximar de uma recessão. Em Portugal, isto nem sequer chegava às manchetes pequeninas dos jornais. Como é que isto se explica? Camilo, eu não fiz nenhum estudo sobre o estado da comunicação social e também não pretendo fazer no think tank em poucos minutos. O que eu acho é que a comunicação social, rapidamente, nós todos somos, à medida que vamos ocupando lugares que têm depois responsabilidades públicas, vamos ter que viver com as nossas decisões. A comunicação social, quando for analisada este período da vida portuguesa, eu julgo que não vai sair bem no retrato. Não vai, não. A pergunta é porque é que não sai bem no retrato, é a responsabilidade de quem? Nós não podemos estar a atribuir sempre responsabilidades aos outros, temos que ser nós mesmos. Eu talvez com um exemplo explique isto. Os meus amigos das elites não gostam de alguns jornais populares e de alguns jornais tipo Correio da Manhã. Não gostam. E não gostam do Correio da Manhã porquê? Bom, obviamente o Correio da Manhã comete tantos erros do ponto de vista jornalístico como qualquer outro jornal. Mas não gostam do Correio da Manhã porque o Correio da Manhã retrata uma realidade que muitas das vezes as elites desconhecem por completo. É verdade. Pronto. E, portanto, não gostam da realidade. A realidade é, há mortes, há acidentes, há maus comportamentos, tudo aquilo é reproduzido de forma, às vezes até um bocado espalhafatosa demais, mas é a realidade. Ora, a política quis sempre silenciar o que o povo está a passar, ou uma parte do povo. E, portanto, quando nós temos numa sociedade uma comunicação social que ela própria se autocensura porque quer dar aquilo que a mim me custa imenso, que é o orgulho a Portugal, em que parece que nós não somos piores que os outros. Nunca é um povo pior que o outro, não existe isso. Existem povos que resolvem os seus problemas e povos que não resolvem e demoram a resolver. Mas não se pode dizer um povo é pior que outro. Não sei o que é que isso significa dentro da natureza humana, não percebo. Portanto, não há um povo melhor que outro. Mas temos um Presidente da República, e o Presidente da República tem uma alta responsabilidade nisto, que está permanentemente a tentar elevar o espírito dos portugueses e não quer ele próprio participar na denúncia dos problemas do país para que o país resolva a sua realidade. Não é para enterrar o país. Ninguém quer enterrar o país. O que a gente quer é que o país melhore. Epá, mas para isso, isto é a mesma coisa que, Joaquim, eu acho que o Joaquim está muito gordo, ou o Camilo, e alguém dizer, vocês não digam isso porque eles acham que não estão e nem vão fazer dieta nenhuma. Então, mas fica resolvido o problema do Camilo e do Joaquim estarem os dois gordos ou não? Não fica se eu não ocultar-lhe a realidade. Portanto, o que é que acontece? Nós estamos permanentemente a ocultar a realidade para depois, parece que a conseguimos gerir, mas não a conseguimos gerir. Nós, na prática, andamos de... eu e Joaquim, enfim, passo aqui a publicidade, lembrámos de ter a coluna do negócio que era a mão visível, porque achávamos que havia sempre uma invisível. Ora, o que nós temos neste momento é que a mão visível e a invisível estão as duas misturadas. Neste momento, há uma mão visível do Estado e dos governos na comunicação social e há uma mão invisível através da forma como a comunicação social se posiciona em relação aos problemas da sociedade. E, portanto, isto não é
eu diria, não é dizer que temos um problema muito grave nessa matéria, é dizer cuidado, porque à medida que surgem movimentos populistas, movimentos em que só vão defender diria, a insatisfação permanente, o atrito permanente na sociedade, não se queixem depois da realidade com que vão ter que viver. E ela vai acabar por se impor. E com Ela isto vai- chegamos ao final do programa de hoje, pouco mais do que uma hora. Já agora, porque há muita gente que me pergunta porque é que chama Mão Visível. Como eu pertenço ao grupo que fundou a coluna e que escrevi para ela ainda até há pouco tempo, e de vez em quando ainda escrevo, quero dizer às pessoas que nós quisemos exatamente dizer isso. É que em Portugal há muita coisa invisível, mas nós gostamos de trazer as coisas para a zona da visibilidade. E por isso é que chamamos a isto Mão Visível. Porque as pessoas sabem exatamente o que é que ali está. Está aqui a razão de ser do nome da coluna. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim e às 1400 pessoas que estão em direto. Quero pedir desculpa por alguns protestos que houve aqui em relação ao som, mas infelizmente não estamos a fazer isso tudo e, portanto, também há coisas que nos escapam. Quero recordar apenas, antes de terminar, que este canal tem uma parceria com o Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Zenizal e Data, que faz software de gestão de empresas. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos na próxima terça-feira. Ainda não sei muito bem em que formato, será neste ou noutro qualquer, nomeadamente em estúdio. Em princípio será neste formato. E quero também pedir às pessoas que estão a ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Tenham o resto de excelente semana e até à próxima terça-feira.